quantas vezes você pulou a oração porque não sentiu vontade. John Wesley nunca fez isso em 60 anos de ministério. Não porque sempre sentia vontade de orar, mas porque entendia algo brutal que a maioria dos cristãos não entende. Oração não é opcional baseada em sentimento. É necessária para a sobrevivência espiritual, como respirar é necessário para a sobrevivência física. E você não respira apenas quando sente vontade. Respira porque morre se não respirar. Wesley tratava a oração exatamente assim. Não como atividade espiritual que ele fazia quando inspirado, mas como necessidade absoluta sem a qual ele sabia que morreria espiritualmente. E aquela compreensão mudava tudo, porque agora a oração não dependia mais de humor, inspiração ou circunstâncias favoráveis. Era sobrevivência. E necessidades de sobrevivência não são negociáveis. Você não negocia se vai respirar hoje baseado em como se sente. Você respira. Ponto. E Wesley não negociava se ia orar baseado em inspiração. Ele orava. Ponto. Porque sabia que sem aquela conexão diária e frequente com Deus, a alma começaria a morrer lentamente da mesma forma que o corpo morre lentamente sem oxigênio. Talvez não instantaneamente, mas progressivamente. E aquela morte progressiva era mais assustadora para ele que qualquer dificuldade de orar sem sentir vontade. Então ele orava às 5 da manhã todo dia por 60 anos. Não importava como dormiu, não importava se estava viajando. Não importava o clima ou as circunstâncias. 5 da manhã, ele orava. E ao meio-dia, orava de novo. E às 5 da tarde. E às 9 da noite. Horários fixos, não negociáveis, porque eram sobrevivência. E quando você entende que oração é sobrevivência, você para de perguntar: estou com vontade hoje? E começa a simplesmente fazer porque sabe que depende daquilo para viver espiritualmente. O fundamento começava com o ensino de Jesus sobre necessidade de oração. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Não fareis com mais dificuldade. Nada. Zero. E oração é a conexão que mantém você ligado a Ele. Quando você para de orar, está cortando a conexão com a fonte de vida espiritual. E sem aquela fonte, você pode continuar existindo fisicamente, mas começa a morrer espiritualmente. A sensibilidade a Deus diminui, a força para resistir tentação enfraquece, o amor pelas coisas de Deus esfria, e progressivamente você está vivo fisicamente, mas morto espiritualmente. Exatamente como o corpo sem oxigênio. E Jesus também disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Oração não é apenas para crescimento espiritual. É proteção contra a queda. Sem oração você está vulnerável, exposto e eventualmente cai. Não porque Deus te abandonou, mas porque você abandonou o meio de graça que Ele estabeleceu para te proteger e fortalecer. Wesley aplicava aquilo ensinando que oração é para a alma o que respiração é para o corpo. Não, opcional. Não baseada em sentimento, mas necessária para viver. E ele confrontava cristãos que oravam apenas quando sentiam vontade, dizendo: você está se matando espiritualmente. Talvez não veja ainda, mas a morte está acontecendo. E em 5 anos, 10 anos, você estará espiritualmente morto. Ainda frequentando igreja, talvez, mas morto por dentro, porque cortou a conexão com Deus através de negligenciar a oração. E ele via aquele padrão repetidamente. A pessoa começava bem, orava regularmente, mas então a vida ficava ocupada, ou as emoções esfriavam, e ela começava a pular orações. Hoje não estou sentindo, amanhã oro. E amanhã tinha outra desculpa. E progressivamente a oração, que era diária, se tornava semanal, e depois ocasional, e depois quase ausente, e a pessoa não percebia a morte espiritual acontecendo, porque era gradual. Mas após 2 anos sem oração consistente, estava visivelmente mais fria, mais mundana, mais vulnerável ao pecado e mais distante de Deus, porque havia cortado a respiração espiritual. Wesley ensinava também sobre como tratar oração
como sobrevivência elimina a negociação. Você não acorda de manhã e pergunta: será que vou respirar hoje? Estou sentindo vontade? Você respira automaticamente porque é necessidade. E quando você treina a mente para ver oração da mesma forma, para de negociar. 5 da manhã, hora de orar. Não será que oro, mas vou orar porque é necessidade de sobrevivência. E aquela mentalidade elimina 90% das batalhas sobre oração, porque não há mais decisão diária. A decisão já foi tomada. Oração é sobrevivência. Então acontece. Ponto. E ele via os metodistas que adotavam aquela mentalidade desenvolverem consistência que os outros nunca desenvolviam, porque não dependiam de sentimentos flutuantes, dependiam de necessidade constante. E necessidade não flutua, é sempre presente. Então a oração que sustenta aquela necessidade também era sempre presente. Havia também o ensino sobre reconhecer os sintomas de falta de oração. Wesley ensinava os metodistas a observarem. Você está perdendo sensibilidade a Deus? Aquilo que te convencia de pecado antes agora não te incomoda? Aquilo é sintoma de falta de oxigênio espiritual através de negligenciar oração. Você está mais irritado, mais ansioso, mais fraco contra tentações? Sintomas de que cortou a respiração espiritual. E quando você vê aqueles sintomas, não precisa se perguntar: será que preciso orar mais? Você sabe. Os sintomas são claros, e a solução é voltar à oração consistente imediatamente. Como pessoa com falta de ar precisa de oxigênio imediatamente. Não amanhã, hoje. Wesley ensinava também sobre começar com períodos curtos, se necessário. Se você não tem hábito de oração, não tente 1 hora imediatamente. Comece com 5 minutos. Mas faça aqueles 5 minutos não negociáveis, todo dia, mesmo sem sentir vontade. Porque está estabelecendo a mentalidade de que aquilo é sobrevivência, não opcional. E após estabelecer 5 minutos sólidos por 3 meses, pode aumentar se quiser. Mas o crucial é a consistência não negociável, porque aquilo treina a alma a depender daquela conexão regular. E ele via que os metodistas que começavam pequeno, mas consistente, eventualmente queriam mais, porque experimentavam a diferença. Nos dias que oravam, tinham mais força, mais paz, mais clareza. E nos dias raros que pulavam por emergência real, sentiam a diferença negativa. E aquela experiência de contraste os convencia visceralmente de que oração realmente era sobrevivência. Não teoria, mas realidade experimentada. Havia também um ensino sobre não esperar sentir conexão forte em toda a oração. Às vezes você ora e sente presença poderosa de Deus, mas frequentemente ora e não sente muito. E a tentação é pensar: não funcionou, então não preciso continuar. Mas Wesley dizia: você respira toda a respiração sentindo algo poderoso? Não. A maioria das respirações você nem nota, mas todas são necessárias. Mesma coisa com oração. Algumas orações são emocionalmente poderosas, mas a maioria é funcional. Você está mantendo a conexão, e aquela manutenção é o que importa. Não quão emocionante é cada sessão individual. Wesley também ensinava sobre orar, mesmo quando Deus parece ausente. Às vezes você ora por semanas e sente como se Deus não estivesse ouvindo. A tentação é parar porque não está funcionando. Mas ele dizia: você para de respirar quando o ar não tem cheiro? Não. Você continua respirando porque precisa do oxigênio mesmo quando não sente nada especial. Continue orando mesmo quando não sente presença, porque está mantendo a conexão que precisa. E eventualmente a sensação volta. Mas mesmo quando não volta, a conexão real está acontecendo através da oração persistente. A igreja atual trata a oração como atividade opcional que você faz quando inspirado, e produz cristãos que oram ocasionalmente quando sentem algo, mas não têm consistência, e progressivamente morrem espiritualmente sem perceber, porque não entendem que oração é sobrevivência.
não opcional baseada em sentimento. A aplicação exige mudança radical de mentalidade. Pare de tratar oração como atividade espiritual opcional que você faz quando inspirado, e comece a tratá-la como necessidade de sobrevivência. Você precisa orar para viver espiritualmente como precisa respirar para viver fisicamente. E quando você entende aquilo visceralmente, para de negociar. Estabeleça hoje um horário fixo de oração. 5 minutos se necessário, mas não negociável. Todo dia. Mesmo quando não sente vontade, mesmo quando parece seco, mesmo quando está ocupado, porque é sobrevivência. E observe ao longo de 3 meses. Você está espiritualmente mais vivo? Mais sensível a Deus? Mais forte contra a tentação? E compare com períodos onde você orava apenas ocasionalmente. E você verá o que Wesley sabia. Oração consistente te mantém vivo espiritualmente. E falta de oração te mata progressivamente. Não instantaneamente, mas certamente. E descubra o segredo que poucos conhecem. Wesley não orava porque sentia vontade, orava porque sabia que morreria espiritualmente sem isso. Ele tratava a oração como respiração espiritual necessária para a sobrevivência. E aquela compreensão o libertou da tirania dos sentimentos. Porque agora não importava se ele sentia vontade ou não. Não importava se a oração parecia poderosa ou seca. Ele orava porque era necessidade de sobrevivência. E através daquela oração não negociável mantida por décadas, ele permaneceu espiritualmente vivo, sensível e poderoso até o fim. Enquanto outros que oravam apenas quando inspirados, morriam progressivamente sem perceber, até serem cascas vazias de religião sem vida real. E a diferença não era talento espiritual. Era entender que sem oração, você morre. E com oração você vive. E quando você entende aquilo como realidade, não como teoria, você ora. Sempre. Porque depende daquilo para sobreviver. Suas orações são sempre bonitas e bem formuladas? John Wesley diria que então você provavelmente não está realmente orando. Está performando. Porque oração real não é bonita, é honesta. E honestidade raramente usa linguagem religiosa polida. Usa palavras cruas sobre necessidades reais. Wesley não orava. Ó Senhor, em tua infinita misericórdia, se for da tua vontade, considera abençoar-me com provisão. Orava. Deus, preciso de 50 libras até sexta-feira para pagar esta dívida. Por favor, provê. Direto. Específico. Sem floreios religiosos. E aquela honestidade brutal transformava a oração de performance religiosa em conversa real. Porque quando você ora honestamente, não está tentando impressionar a Deus com vocabulário espiritual. Está falando com Ele sobre o que realmente precisa. Como você falaria com um amigo próximo. Sem fingimento, sem máscaras. Apenas verdade crua sobre onde você realmente está. A maioria ora como se Deus fosse rei distante que precisa ser abordado com linguagem formal elaborada. Pai Celestial, venho diante do teu trono de graça. E então passa 5 minutos em introdução religiosa antes de chegar ao ponto. E mesmo quando chega, usa linguagem tão vaga e espiritual que não está realmente dizendo nada concreto. Abençoa minha vida, ajuda-me a crescer, usa-me para a tua glória. E aquilo soa espiritual, mas não é honesto, porque não está dizendo o que você realmente sente ou precisa especificamente. Está recitando frases religiosas que aprendeu. Wesley destruía aquela religiosidade na oração. Ele ensinava: fale com Deus como você está, não como você acha que deveria estar. Você está com raiva? Diga: Deus, estou com raiva sobre isso. Você está confuso? Diga: não, entendo o que estás fazendo. Você tem medo? Diga exatamente do que tem medo. E peça especificamente o que precisa. Não vaguezas espirituais, mas necessidades concretas. Preciso de sabedoria para esta decisão até amanhã. Preciso de força para perdoar fulano. E aquela honestidade específica transformava a oração em conversa real, onde você traz tudo,
o bom, o feio, o confuso, diante de Deus, sem esconder nada atrás de linguagem religiosa polida. O fundamento começava com os salmos, que são brutalmente honestos. Davi não orava bonito, orava honesto. Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe? Até quando, Senhor? Até quando? Levanta-te, Deus, destrói meus inimigos. Aquilo não é linguagem religiosa polida. É grito cru de alguém em angústia real. E Deus incluiu aquilo na Escritura, porque quer honestidade, não performance. E Jesus ensinou: quando orardes, não useis vãs repetições como os gentios, que pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Repetições vazias. Muito falar religioso sem dizer nada real. Aquilo é o que Jesus rejeitava. E o que ele ensinava em vez? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Direto, específico, sem floreios. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Não se for da tua vontade, considera prover sustento. Mas dá-nos hoje, direto. Wesley aplicava aquilo ensinando os metodistas a abandonarem linguagem religiosa vazia. Não ore. Senhor, quero crescer em santidade. Ore. Deus, estou lutando com luxúria. Me ajuda a vencer isso esta semana. Específico, honesto, concreto. Não ore. Abençoa as nações. Ore. Deus, salva meu vizinho João. Ele não te conhece. Dá-me oportunidade de falar com ele. Nome específico. Pedido específico. E Wesley via que aquela especificidade brutal fazia duas coisas. Primeira, forçava você a ser honesto sobre o que realmente estava sentindo e precisando. Não poderia mais esconder atrás de vaguezas espirituais. Quero crescer, não diz nada real, mas estou lutando com avareza e preciso de ajuda, é honestidade que expõe você. E aquela exposição honesta é o que cria conexão real com Deus. Segunda, especificidade permitia ver se Deus realmente respondeu. Quando você ora vago, abençoa a minha vida, nunca sabe se foi respondido. Mas quando ora, preciso de emprego até o fim do mês, você sabe com certeza se foi respondido ou não. E aquela clareza fortalece fé quando você vê respostas específicas a pedidos específicos. Wesley ensinava também sobre confessar pecados especificamente. Não perdoa todos os meus pecados. Mas Deus, menti para minha esposa ontem sobre onde estava. Perdoa aquela mentira específica. E através daquela confissão específica, você enfrenta o pecado diretamente em vez de escondê-lo atrás de confissão genérica. Havia também um ensino sobre expressar emoções reais a Deus. Você está frustrado com ele? Diga. Davi fez isso nos Salmos. Deus, parece que não estás ouvindo. Aquilo não é irreverência, é honestidade. E Deus prefere honestidade áspera à religiosidade falsa. Você está feliz? Diga especificamente por quê. Obrigado por prover aquele dinheiro ontem. Eu realmente precisava. Não obrigado por tuas bênçãos, mas obrigado por aquilo específico que fizeste. Wesley via que os metodistas que oravam honesta e especificamente desenvolviam intimidade com Deus, que os que oravam bonito nunca desenvolviam. Porque a intimidade vem de vulnerabilidade. E você só é vulnerável quando é honesto. Quando traz o feio, o confuso, o com raiva, não apenas o polido e espiritual. E Deus responde àquela honestidade com proximidade que não dá a performance religiosa. E ele ensinava que linguagem simples é melhor que elaborada. Não tente soar espiritual. Fale como você fala normalmente, com as palavras que você usaria conversando com um amigo, porque Deus não se impressiona com vocabulário religioso. Se impressiona com coração honesto. A igreja atual ensina oração formal e polida, e produz pessoas que sabem orar bonito, mas não sabem conversar honestamente com Deus. E aquela falta de honestidade mantém a distância, porque você está sempre performando, nunca se expondo realmente. A aplicação exige abandono de religiosidade. Na próxima oração, não use linguagem religiosa elaborada.
Fale com Deus como falaria com um amigo próximo. Honesto, direto. Se está com raiva, diga. Se está confuso, diga. Se precisa de algo específico, peça especificamente com prazo. Preciso disso até quinta. E confesse pecados com detalhes reais, não vaguezas. E observe a diferença. Quando você ora honestamente, sente que está realmente conversando, não performando. E descubra o segredo de Wesley. A oração dele era brutalmente honesta e específica, não bonita e religiosa. Ele falava com Deus sobre necessidades reais em linguagem direta. E aquela honestidade crua criou intimidade que linguagem religiosa polida nunca cria. Porque intimidade vem de vulnerabilidade. E você só é vulnerável quando para de tentar impressionar e começa a ser real. Dizendo o que realmente sente, pedindo o que realmente precisa e trazendo tudo, o bom e o feio, diante de Deus, sem esconder nada. E quando você faz aquilo, descobre que Deus responde à honestidade de formas que nunca respondeu à performance. Porque Ele sempre quis conversa real, não show religioso.